Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados irmãos, no dia de hoje, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês está linkada, conectada ao dia de hoje. Hoje, dia 2 de novembro, é o dia dos finados, é o dia dos mortos. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: a gente sabe que no dia de hoje, muitas pessoas vão até os cemitérios de todo o Brasil, levam ali flores, velas, fazem as suas rezas, as suas orações, limpam os túmulos, né, dos entes queridos. Será que isso não é pecado, meu amado? Eu, cristão, fazer essas coisas? A gente vai ver um vídeo relacionado a esse tema e depois eu dou uma mensagem poderosa para você. Queridos, sem delongas, o vídeo é esse aqui do pastor Antônio Júnior, que também é conhecido como Dia dos Mortos. É nesta data que milhões de pessoas presta atenção na os mensagem. amigos e familiares que faleceram, visitando o cemitério onde seus corpos estão sepultados. Mas o que a Bíblia diz sobre o Dia dos Finados? E o que a Bíblia Será que diz? O cristão evangélico pode fazer Vamos parte ver. dessa celebração e visitar o túmulo do seu ente querido? É isso que nós veremos hoje. Mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal. Você que não é inscrito, se inscreva lá no canal do pastor Antônio Júnior. Muito bom. Há centenas de anos, a Igreja Católica instituiu a data de 2 de novembro como o dia em que os vivos deveriam interceder pelos mortos. Data onde eles deveriam se lembrar daqueles que já se foram e pagar penitências em favor daquelas almas. Por isso, é muito comum vermos pessoas indo ao cemitério, onde deixam flores, rezam e acendem velas, pedindo para que Deus perdoe os pecados desses entes queridos. Essa prática religiosa é incentivada no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, um livro apócrifo que faz parte da Bíblia dos católicos. Exatamente. Porém, todas essas crenças não possuem nenhum embasamento na palavra Até de aí Deus. ele está falando somente a verdade Eles vão contra aquilo que o Senhor que está na fala palavra de a Deus. respeito da nossa relação com as pessoas que já faleceram. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Hebreus, capítulo 9. Como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. A verdade, meu irmão, é que nós não podemos fazer absolutamente nada por aqueles que já se foram. Quando uma pessoa morre, o seu caminho já foi definido pela sua escolha em vida de servir ou não a Deus, de Exatamente. entregar ou não a sua vida a Jesus Cristo. Isso é uma grande verdade Não existe a chance do espiritual. arrependimento. Ou a pessoa foi salva e passará a eternidade com o Senhor no céu, ou terá o inferno como destino. Da mesma forma, a prática de agradecer aos mortos por supostas graças alcançadas, ou então fazer promessas a eles em troca de algum tipo de milagre, também não estão de acordo com a Bíblia, como podemos ver em 1 Timóteo capítulo 2, que diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Só Jesus. Agora que já sabemos que de nada adianta orar pela salvação dos mortos e que eles não podem realizar graças ou milagres, pois isso só é possível através de Jesus, então fica a pergunta: o cristão pode visitar o túmulo de alguém que ele sente saudades? Bom, se a pessoa for ao cemitério com a intenção de visitar o túmulo para limpá-lo e deixá-lo bem cuidado, está tudo bem. Não há nenhum tipo de pecado nisso. Cuidar do local onde foi sepultado um familiar ou um amigo é uma prática que honra a memória do falecido e não há nada de mal nisso. Ir ao túmulo de alguém que você sente saudades também não é errado. Na verdade, é uma forma sadia de lidar com a perda, com a dor do luto. A Bíblia também não nos condena por sentirmos falta de alguém que se foi. Não é porque alguém que amamos morreu que esse sentimento precisa morrer junto. Então, meu querido irmão e minha irmã, não tenha medo de sentir saudade, ou até mesmo de chorar pelos seus pais, irmãos, filhos ou amigos que não estão mais perto de você. Você pode levar na memória os momentos que vocês viveram e foram felizes juntos, sem nenhum tipo de culpa. O que você não pode fazer é deixar de viver a sua vida. Sendo assim, é preciso que você entenda que deve haver um equilíbrio a respeito de como tratamos a morte.
A Bíblia nos dá instruções claras sobre o que é errado fazer com relação àqueles que já morreram, como, por exemplo, orar por eles e buscar a sua bênção ou proteção. Mas não há nada que nos proíba de cuidar do local onde eles foram enterrados, e nem fala nada sobre sentirmos saudades e refletirmos a respeito das coisas desta vida. Aliás, todos deveriam fazer isso de vez em quando, assim como o rei Salomão nos ensinou. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. E mais uma coisa que nunca devemos nos esquecer: aproveite a oportunidade que o Senhor te deu de estar vivo e decida entregar a sua vida para Jesus ainda hoje, para que você possa viver a eternidade ao lado dele, no céu. Veja o que a Bíblia diz. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Tá aí, queridos. É esse o vídeo a qual nós vamos refletir. Então, meus amados, ficou bem claro aí, né? A mensagem do pastor Antônio Júnior. Eu faço das suas palavras as minhas palavras. Queridos, não é pecado, e nunca foi pecado, você ir num cemitério, seja hoje, no feriado, ou um outro dia, ali para você limpar, né, os túmulos dos seus entes queridos, de amigos, não é verdade? Porque você vai estar honrando a memória daquela pessoa. Porque é um descaso, né, que as prefeituras e governos estão fazendo, né, com cemitérios públicos, a qual deixa ali largado as traças, e nós, né, que pagamos os nossos impostos em dia, temos que cuidar, se é dever deles fazerem isso. Mas não é nesse questionamento que eu quero trazer, mas você lá limpar não tem mal nenhum, não é pecado. Se torna, né, pecado, como diz ali o pastor, no momento que você contradiz a palavra, né, de você ir lá levar uma vela, de você rezar, fazer as suas orações. Queridos, depois que a pessoa partiu dessa terra, depois que a pessoa faleceu, a nossa oração, ela não vai fazer efeito. A nossa oração não vai proteger ela, porque ela, aqui em vida, já escolheu o seu destino a qual ela quer passar. Seja na eternidade com Deus, ou seja na eternidade com o diabo. Esses dois caminhos. É a pessoa que define e escolhe enquanto está viva aqui nessa terra. Então, se por acaso, né, você fazia isso e não sabe dessa verdade espiritual, você está sabendo agora. Então, não cometa mais esse erro, né? Deus vai te perdoar, mas não cometa mais. Pelo contrário, né? Deus, ele quer usar a sua vida para você orar pelas pessoas que estão vivas aqui nessa terra, né? Você ir lá na casa do seu tio, da sua tia, de um primo, de uma prima, né? Você ir na casa de um amigo, de você orar por ele enquanto está vivo, de você pregar a verdade da palavra de Deus, é de você manifestar o amor de Deus pela vida daquela pessoa com atitude. Tem vários atos de atitude que você pode fazer para aquela pessoa enquanto está viva, vários, mas depois que a pessoa faleceu, meus amados, nós não podemos fazer mais nada. Mais nada. Amém? Então é essa mensagem que eu quero trazer para você hoje. Essa reflexão, essas verdades espirituais a qual o pastor Antônio Júnior trouxe. Você viu que ele usou vários contextos da Bíblia. Então, te faço uma pergunta para você. É pecado ir no cemitério? Deixa aqui nos comentários o que você pensa em relação a isso. Deixa um like no canal, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.